Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a doutora Juliane Yamamoto Koga, que é advogada especialista em direito empresarial aplicado, para conversarmos sobre direitos do consumidor, com enfoque na área automotiva. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que trouxe dados e informações relevantes sobre o nosso tema. É contigo, Isabelle. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. A venda de veículos automotores cresceu 12,03% em 2023 no Brasil, de acordo com dados da Fenabrave. Em 2023, foram emplacados mais de 4 milhões de unidades contra 3 milhões em 2022. Quase todos os segmentos representam alta, como automóveis, 9,13%, comerciais leves, 20,44%, ônibus, com 12,63% e motos, com 16,10%. Apenas o setor de caminhões teve uma pequena queda de 16,39%. Em dezembro, foram vendidos mais de 400 mil unidades, um aumento de 10,74% em relação a novembro e de 9,3% em comparação a dezembro de 2022. Para a Fenabrave, as vendas globais de veículos devem aumentar 13,54% até o final deste ano. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Isabelle. Isso só prova, essa demanda crescente só prova a importância do que a gente está debatendo hoje no episódio. Obrigada. Bom, doutora, a demanda é crescente, né? Então essa procura, essa produção também é crescente, especificamente com automóveis comerciais e ônibus. E a gente falava também sobre a questão da pandemia, os impactos da pandemia que se estendem até os dias de hoje, sobre um prazo razoável, produção de peças e tudo mais, que o consumidor de alguma forma ele ainda é impactado. É isso mesmo, né? Ah, com toda certeza, né? A pandemia ela teve um impacto bastante severo aí no mercado, no setor automobilístico, seja em especial no reabastecimento de peças, né? Uhum. Porque com a pandemia, com o home office, com as pessoas trabalhando de casa, o setor automobilístico passou a competir com o setor de tecnologia. Nossa, né? Sim. Então, faltava microchips, processadores para a fabricação dos veículos. Então, durante a pandemia foram diversas as paradas de várias montadoras de veículos que não tinham matéria-prima para produzir os seus veículos, porque a demanda de microchips, enfim, para atender o mercado tecnológico de computadores, processadores, enfim, foi tão alta que o setor automobilístico teve que competir com esses outros setores. E aí, paralelamente, a gente tem essa demanda que não para de crescer. E não para de crescer. Desafio jurídico dobrado. Com toda certeza, porque é difícil se você não tem um veículo para produzir, para vender, para repor no mercado, e eventualmente aquele consumidor que está enfrentando algum problema com o seu veículo também acaba não tendo a peça de reposição. Então isso trouxe muito essa discussão sobre a questão do caso fortuito, da força maior, porque era algo que realmente inesperado, estava além de qualquer projeção de qualquer montadora de veículo, né? Não havia uma desídia, enfim, e os impactos foram bastante severos e até hoje existem esses resquícios, né? Então até hoje o mercado automobilístico enfrenta algumas dificuldades relativas ao abastecimento de peças. E falando de meio ambiente, como que você avalia, doutora, o impacto das regulamentações ambientais sobre as obrigações legais aí das montadoras no Brasil? As regulamentações ambientais, elas têm um impacto direto nas montadoras, né? Cada vez mais se busca aí o desenvolvimento de tecnologias com energias limpas, né? Mais limpas, a exemplo aí dos veículos elétricos. Verdade. Né? Assim como a necessidade de busca de projetos de logística reversa mesmo, né? Para buscar aí o descarte de resíduos, enfim, né? De forma adequada, né? Exatamente, de forma adequada. A exemplo, os veículos elétricos. Sim, é uma fonte renovável, uma fonte limpa, porém, eles dependem da bateria do carro. A bateria do carro é a alma de um carro elétrico. E ela tem uma vida útil. Claro. E quando se encerra essa vida útil, o que é feito
com o descarte desse resíduo. A bateria, ela, né, tem ali componentes que são bastante nocivas ao meio ambiente. Sim. Então é de extrema relevância que as montadoras estejam atentas ao atendimento dessas regulamentações ambientais, justamente para poder fazer o atendimento, o descarte adequado, o manejo adequado desse descarte de resíduos, que vai ter um impacto bastante severo no meio ambiente, pode, né, gerar risco à saúde. Então, a tendência é que as regulamentações ambientais se tornem cada vez mais rígidas em relação a isso, e as montadoras precisam estar preparadas e desenvolver novas tecnologias justamente para fazer o atendimento dessas novas regulamentações. E assim como a preparação em relação ao direito do consumidor, que é um preparo já preventivo no momento da produção, quando a gente fala de meio ambiente, também a prevenção sempre vai ser o melhor caminho e mais barato também, né, doutora? Com toda certeza, até porque as sanções e as multas derivadas do descumprimento dessas regulamentações ambientais são bastante severas, são bastante pesadas. Exatamente. Muito bom. E quais são as principais tendências em litígios de direito do consumidor que você tem observado aí no setor automotivo? O que mais aparece? O que é mais recorrente? Qual é a maior reclamação aí dos consumidores? A recorrência maior, normalmente, ela está relacionada à questão do funcionamento do produto de fato, né? A qualidade. Algum vício mesmo, algum defeito. Algum vício, algum defeito, eventual necessidade de reposição de peças, eventual algum problema relacionado ao pós-atendimento também, do efeitos comerciais. Claro que as novas tecnologias, veículos elétricos, trazem aí novos desafios, né? Sim. Mas a demanda maior ainda continua sendo essas questões relacionadas de fato à questão de qualidade do produto, funcionamento. Exatamente. Doutora, acho que é interessante trazer para o telespectador essa questão do vício oculto. Então, nem sempre a gente tem ali um prazo de garantia, mas a gente pode ter um vício oculto que só posterior ao prazo de garantia se mostra ao consumidor. E qual é a postura, qual é a relação aí, como que a empresa se comporta em relação a essas situações? Ah, sim. Mas acho legal trazer esse conceito mesmo. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê ali a garantia legal de qualquer produto pelo prazo de 90 dias. Isso, então, a aquisição de qualquer produto, seja inclusive ele novo ou usado, o Código de Defesa do Consumidor assegura essa garantia legal de 90 dias. Mas existe a situação que, eventualmente, esse vício que tem a origem na qualidade fabril, ele apenas vai se manifestar ao longo da sua utilização. Isso quer dizer que esse veículo, esse defeito, esse vício, ele já existia, mas ele não iria se manifestar nesse período de 90 dias. Então, ele acaba se manifestando num período posterior. E é isso que nós chamamos de vício oculto. Que é bastante importante também diferenciar. Não é qualquer problema. Não é mau uso. Não é mau uso, então, não é um desgaste natural. Exato. Nós estamos falando de um bem de consumo que é submetido ao desgaste natural. Então, naturalmente, com a sua utilização, com o seu uso, algumas peças, alguns serviços, eles precisarão ser realizados para adequada manutenção. Isso não vai configurar um vício oculto. Isso até é previsto para se manter o bem em garantia e tudo mais. Exatamente, para assegurar inclusive o prolongamento da vida útil do veículo, é que há inclusive previsões expressas nos manuais de garantia da importância de uma manutenção adequada, da substituição de peças de desgaste conforme o tempo, conforme quilometragem, né? Então é importante só fazer essa diferenciação para que não se confunda. O vício oculto, ele precisa se tratar, ele precisa estar relacionado à qualidade da fabricação, à qualidade do produto. A diferença só é que ele não se manifesta nesses primeiros 90 dias. Ele pode vir se manifestar conforme algum tempo já de uso desse produto. E era pré-existente e não tem a origem no mau uso e tudo mais. É importante essa diferenciação. Exato. Muito bom. E como as empresas multinacionais aí do setor automotivo devem adaptar suas práticas comerciais para cumprir as legislações locais aí de cada mercado? E cada mercado vai ter uma exigência diferente, né? Ah, com certeza. O Código de Defesa do Consumidor, ele é bastante amplo, é uma legislação simples, mas é bastante ampla e naturalmente algumas regras elas não são tão específicas justamente por conta disso. Quando a gente fala, por exemplo, do prazo razoável, né? O prazo razoável para você reparar um equipamento médico,
que custa milhões. Específico, né? né? Bastante Algo, específico. É um contexto mesmo. É bastante diferente de, às vezes, eu falar de um reparo de uma peça de roupa. Exato, perfeito, é o contexto, perfeito, Então, é caso. acho que é a importância de que a empresa compreenda qual é o mercado em que ele está inserido, né, para que ele possa fazer as devidas adequações. E entender as subjetividades daquele segmento específico. Exatamente. Perfeito. Doutora, eu achei interessante a gente trazer também a questão do compliance, né? Então, a gente poderia falar sobre a importância do compliance nas operações das empresas automotivas e como o compliance, a área de compliance se relaciona com a responsabilidade civil. Ah, com certeza. O compliance, ele é essencial, né? Por exemplo, no caso das montadoras de veículos, a grande maioria dos componentes, eles não são fabricados pelas montadoras. Verdade. Né? As fabricantes contam com uma gama enorme de fornecedores que fornecem essas peças para que seja feita a fabricação desse veículo. Então, um programa de compliance é extremamente importante para assegurar que esses fornecedores também atendam aos padrões de qualidade da fabricante, que eles também mantenham o mesmo nível, a mesma qualificação, justamente para assegurar a qualidade final do produto. Lá na ponta isso vai ter reflexo, né? Porque do contrário, se não adianta a fábrica internamente ter o elevado padrão de qualidade, ter toda esse rigoroso controle em cada etapa produtiva. Mas o fornecedor não cumpre. Exatamente, porque isso naturalmente vai impactar na qualidade final do produto, ensejando aí, inclusive, litígios decorrentes da qualidade fabril do veículo e até mesmo recalls, né, que são que é uma situação decorrente do fornecimento. Exatamente. Então a questão do compliance, por exemplo, aplicado aos fornecedores parceiros das montadoras é um exemplo prático de como isso de como é muito importante. Exatamente. Perfeito. Doutora Juliane, um prazer falar contigo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Olha só, quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que deixa o cenário incrível também, e a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que enfeitam aí o nosso cenário a cada episódio, enfim, com muito bom gosto. A maior loja, aliás, a maior e a mais completa loja de quadros de Curitiba. Agora, um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoios e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Basta entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá! Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio a doutora Juliane Yamamoto Koga, que é advogada especialista em direito empresarial aplicado, para conversarmos sobre direito do consumidor com enfoque na área automotiva. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Elisiane, o prazer é todo meu. Bom, muito bom. Já conversávamos sobre os desafios nos bastidores, e eu gostaria de saber justamente isso, sobre os desafios aí jurídicos principais que as empresas aí do setor automotivo enfrentam em relação ao direito do consumidor. Como a gente já estava conversando, né? Acho que o grande desafio é que o consumidor ele está cada vez mais exigente.
O consumidor, ele sabe, ele tem mais acesso à informação, ele sabe qual é o direito. Então, o grande desafio é atender às expectativas desse consumidor, que está cada vez mais ciente dos seus direitos e está cada vez mais exigente, né? Também até pela introdução de novas tecnologias, né? De novas, de veículos mais modernos, enfim. Então, acho que o grande desafio é conseguir atender às expectativas desse consumidor. Mais exigente, que está mais informado, mais antenado e mais atento aos seus direitos. Mais atento, com toda certeza. Muito bom, muito bom. E como as leis de proteção ao consumidor no Brasil impactam essa relação entre fabricante de automóvel e seus clientes? Aqui no Brasil, a principal legislação é o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é uma legislação bastante protecionista, até por conta da condição de hipossuficiência do consumidor, né? Então, a própria legislação impõe ao fornecedor, a fabricante, diversas obrigações, seja na garantia da qualidade do produto, na qualidade da assistência técnica, da necessidade e da importância da clareza das informações ao consumidor, né? Então, todas essas obrigações, essas exigências, faz com que as montadoras naturalmente invistam nessa parte, invistam na qualidade de seus produtos, assegurem uma assistência técnica de qualidade e busquem sempre promover uma comunicação eficiente, clara com os seus consumidores. Muito bom, e a gente falava também sobre essa desjudicialização, né? Essa possibilidade de resolver extrajudicialmente, que é sempre o melhor caminho, né, doutora? Tanto para a empresa quanto para o consumidor. Quanto menos burocrático for, quanto menos desgastante for para as partes, melhor a tendência é do resultado, né, em relação a ele. Com toda certeza, até porque o maior ativo de uma montadora de veículos é a confiança do seu cliente. Perfeito. Né? Por mais que as novas tecnologias, ainda que haja inovação, novos produtos, novas facilidades, enfim, o que gera valor é a confiança do seu cliente. É o relacionamento. É o relacionamento, é o seu cliente. Se você não tiver o cliente, você não tem a marca. A marca não se sustenta a longo prazo. Né? O que faz essa sustentação é a confiança do cliente na marca. Então não adianta investir na tecnologia, não adianta investir em novos produtos se você não souber atender e manter a fidelidade do seu cliente. Então a confiança do consumidor é o maior ativo da montadora. Perfeito. Então não adianta, o jurídico ele não deve se limitar apenas a atender aqueles processos que já foram judicializados. É evitar exatamente isso para que a gente consiga manter o cliente na marca. A montadora precisa manter esse cliente na marca. E para isso ele precisa atendê-lo. Tratando antes do problema acontecer. Exatamente. Por vias judiciais. E tudo o jurídico ele precisa ser um parceiro de negócio da montadora. Né? E não apenas lidar com o problema ao final. É ajudar a trazer projetos, inovações, justamente para que se evite essa judicialização e seja possível manter esse cliente cada vez mais fiel à marca. Perfeito. E que no momento que ele atravesse uma crise, um problema com algum produto que ele comprou, que ele também tenha e mantenha essa expectativa de boa experiência junto à empresa, né? Perfeito. Essa relação de confiança mesmo. Exatamente. Até porque o Código de Defesa do Consumidor ele não exige produtos infalíveis. Claro, né? claro. Então, enfim... Estamos sujeitos. Estamos todos sujeitos. As pessoas a erro. Exatamente. O que vai fazer a diferença é como a montadora, é como a empresa vai saber lidar com esse problema. Verdade. Porque é um problema previsto, ok? Claro. Mas e como nós resolvemos isso da melhor forma, de forma mais eficiente, de forma mais célere, para o melhor atendimento. Mais leve. Exatamente, para que se mantenha esse equilíbrio nas relações, né? Perfeito, perfeito. Bom, a gente poderia falar também sobre como as empresas automotivas podem se proteger dos litígios relacionados aí a defeitos de fabricação, ou recalls, que é muito comum, né? A gente atravessou alguns recalls de algumas empresas diferentes. Então, como você mesmo falou, doutora, a gente está sujeito a falha, a empresa também está, isso está previsto, está resguardado no código. Mas como que ela pode evitar essas questões litigiosas e como que vocês coordenam isso para que não alcance a via judicial? No primeiro momento, obviamente, é um programa rigoroso de controle de qualidade de todas as etapas, né, de fabricação do veículo. Por um outro lado, a questão da comunicação é sempre muito importante. Sim. Comunicação transparente, eficaz, porque como eu falei, o veículo ele pode vir a apresentar o problema.
Claro, ok, isso claro. é esperado. O que vai fazer a diferença é como nós solucionaremos isso. E a comunicação que a empresa tem com o seu consumidor vai fazer toda a diferença. Porque o consumidor, ele até compreende eventual inconveniente, alguma situação, alguma falha do produto. Mas desde que ele seja bem atendido, desde que ele tenha o seu direito de ter o seu veículo reparado, assegurado, num prazo razoável, Exato. tá tudo certo. Ele quer muitas vezes ser até ouvido, né? Se sentir ouvido. Muitas vezes. Então... E por isso a grande importância das empresas investirem na capacitação de todos os seus colaboradores. Não adianta apenas um jurídico bem estruturado se os demais times que vêm antes da judicialização do processo não estiver preparado para atender esse consumidor. Não adianta a empresa ter razão e ter identificado ali alguma situação que eventualmente ela não seria responsabilizada, mas não saber comunicar isso de uma forma adequada ao seu cliente, né, ao seu consumidor, sem que ele se sinta ofendido. Porque ele é a parte hipossuficiente da relação, ele não detém o mesmo conhecimento que a montadora. E nem é obrigado a ter, né? Ele está numa posição de consumidor, de fato. Exatamente. E muitas vezes dentro da empresa tem, por ser uma área que talvez não se relacione diretamente com o cliente, perde-se essa visão de negócio, né? Então o principal foco da empresa precisa ser o cliente, a razão da empresa, como falávamos antes, e aí muitas vezes se perde isso por algumas áreas específicas. Eu acho que tá aí talvez a chave para que essas relações sejam levadas de forma mais leve e mais humanizada também. Com certeza, a importância do jurídico estar próximo a todas essas áreas. Todas essas áreas terem noções básicas de quais são as obrigações das montadoras. Então, a capacitação dos colaboradores, dos times, para que eles compreendam todo o processo e quais são as consequências disso lá na ponta de um consumidor não atendido e da judicialização do processo é extremamente relevante. E o custo disso, né? Em diferentes elevadíssimo, elevadíssimo, porque às vezes uma mera cortesia, um bom atendimento vai evitar uma ação judicial em que eu vou falar de um desfazimento de negócio de um veículo de mais de 300 mil reais. Exato. Fora todos os danos indenizatórios, enfim, prejuízos que esse consumidor possa ter suportado em decorrência de toda essa situação. Então a judicialização do processo é sempre muito mais oneroso, seja financeiramente, seja porque é sempre um prejuízo à marca. Um cliente que chega é um desgaste tão grande, porque o cliente muito provavelmente já conversou com o pessoal da concessionária, já conversou com o pessoal do SAC, eventualmente já até tentou uma notificação extrajudicial. E para ele chegar na via judicial é porque ele realmente está muito desgastado. Exato. Já desgastou a relação lá atrás e ainda vai ter que enfrentar um processo judicial que não é agradável. Exatamente. E a maior propaganda que qualquer empresa, isso em qualquer ramo, pode ter é a propaganda do seu consumidor. É a indicação, né? É a indicação. O NPS e tudo mais. E isso não custa nada. É verdade. Não custa milhões em publicidade, não custa milhões em... Não. E é o melhor marketing possível. E com certeza o melhor marketing possível para qualquer empresa. Muito bom. Doutora, como que as montadoras e concessionárias devem se preparar aí na prática, no dia a dia, para lidar com esse aumento das demandas judiciais dos consumidores em relação a talvez peças, funcionamento e tudo mais, enfim, o que é mais comum e como lidar com isso no dia a dia, na prática? Acho que como a gente estava falando, né, a questão da comunicação clara para o seu consumidor. Né? O consumidor ele precisa compreender o que é que está acontecendo com o seu veículo, por que é que eventual o reparo foi recusado em garantia, ou por que é que vai demorar um reparo além do que ele estava imaginando, porque muitas vezes o consumidor tem a percepção, não, eu vou levar o meu veículo na concessionária no mesmo dia. Vou resolver, vou sair de lá dirigindo. Não é assim. Então, assim, a comunicação, a clareza nas informações, né? O Código de Defesa do Consumidor exige isso, já prevê. Enfim, já prevê isso. Mas isso tem uma importância no dia a dia muito importante. É realmente muito importante. É de fato muito importante. É prestigiar o consumidor. É prestigiar o consumidor. De forma novamente humanizada. Como você falou, às vezes o consumidor só quer reclamar.
E às vezes Ele é só isso quer ser mesmo. ouvido. É. Ele só quer poder ser ouvido, porque Sim. ele realmente está insatisfeito com a situação, Sim. né? Então, as empresas precisam estar preparadas. A ponta, o atendimento, quem faz esse atendimento, esse fronte com os consumidores, precisa estar preparado, precisa conhecer dos seus deveres, das suas obrigações, até para que ele consiga contornar a situação e consiga, né, tranquilizar o consumidor, explicar aquilo que eventualmente é direito dele, mas aquilo que também é direito da montadora, claro. que é o direito de reparar, é o direito, né, de buscar resolver uma em um solução. prazo razoável. Exatamente. A razoabilidade, ela A também razoabilidade. vai prestigiar a empresa, né? Não é só o Certamente. consumidor. Até porque a boa-fé é algo previsto em lei, né, do consumidor. Então isso é importante ficar E que atento deve também. reger qualquer relação, Exato, né? perfeito, perfeito. E quais são as implicações jurídicas das novas tecnologias automotivas, como carros autônomos, conectados aí no direito civil e no direito do consumidor? Desafiador, né? Bastante desafiadoras. As novas tecnologias trazem grandes desafios que vão demandar ainda bastante discussão, né? Especialmente na área de responsabilidade civil. Né? Nós já temos ali situações fora aqui do Brasil em que se discute a responsabilidade por eventuais por danos decorrentes Dessas novas tecnologias. Dessas novas tecnologias. E como é que fica a questão da responsabilidade civil? Né? A culpa é do fabricante, a culpa é do motorista, é do desenvolvedor do software. Exato. Né? Sim. Então, certamente as novas tecnologias vão trazer aí muita discussão ainda em relação especialmente à questão da responsabilidade civil. Exato. Esse direito de regresso, ele talvez seja revisitado aí a partir de agora com essas novas tecnologias implementadas. Exatamente. Né? E é muito importante também e evidente, né? Fundamental a proteção do consumidor. Claro, claro. Mas, por outro lado, é igualmente importante manter, assegurar o desenvolvimento tecnológico. Isso, essa preservação da inovação, né? Exatamente, até para que o desenvolvimento dessas novas tecnologias não se torne inviável, seja economicamente, enfim, né? Então é necessário esse equilíbrio da proteção do consumidor, mas ao mesmo tempo incentivo, né, ao desenvolvimento dessas novas tecnologias. Muito bom. Muito bom, o papo já tá incrível, você já viu, não dá pra sair daí. Inclusive no segundo bloco a doutora vai falar ainda mais sobre esse assunto tão importante. E a nossa repórter Isabelle Almeida também trouxe informações, dados muito interessantes sobre esse mesmo tema. Já é no próximo bloco, o programa Seu Direito em Pauta volta já.